preciso vocês pegar a visão do mundo espiritual. E o que Deus travou no meu coração, essa palavra de hoje não vai ser só para aqueles que já confessaram o Senhor. Não vai ser só para aqueles que estão congregando, não vai ser só para aqueles que são chamados de cristãos. É para todos nós que estamos aqui hoje. É para todos vocês, aonde minha voz está alcançando. Amém? Eu quero iniciar falando que o inferno, ele jamais vai desistir de armar, de montar armadilha contra nossas vidas. E muitas das vezes o inferno, ele levanta armadilhas que a gente não consegue identificar como armadilhas. Coisas preparadas para as nossas vidas. Certo? E essa passagem aqui, que eu vou compartilhar com vocês hoje, é uma passagem muito conhecida. Todos os cristãos que estão aqui conhecem. Todos os cristãos já se baseou, com certeza, em algum momento da sua vida com Paulo e Silas, nesse momento aqui da prisão, quando ele foi açoitado. Mas esse mês Deus falou grandemente no meu coração através dessa palavra aqui. E essa palavra, se a gente for pegar passo a passo, dessa palavra, para fazer um estudo ou uma pregação, a gente ia precisar de um tempo, porque é uma palavra muito rica. Se você for pegar cada versículo, cada palavra, cada observação, você vai ver que tem detalhes pequenos e muitas coisas espirituais que aconteceu naquele dia, naquele momento. E eu peguei coisas muito rápidas, assim, não dá para compartilhar tudo que Deus colocou no meu coração, nem tudo que eu consegui ver e alcançar através desse capítulo, dessa história de Paulo e Silas sendo açoitado, sendo preso e depois sendo libertado de cabeça erguida pelos mesmos que mandou prender. Só que o que me chamou a atenção nessa palavra, logo no início, quando diz que eles estavam indo como de costume para o lugar fazer o quê? Orar. E tinha aquela menina que tinha um espírito de adivinhação. E toda vez que ele passava, essa menina bradava. Ali vai os filhos do Deus vivo, e que tem unção, que tem ali. E ela exaltava Paulo e Silas e falava que ali lá vai os homens de Deus. E todos os dias eles passavam, durante dias foi a mesma coisa. Ali já estava sendo preparada uma armadilha contra a vida de Paulo e Silas. E aí Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, olha para aquele espírito maligno que estava deixando ele incomodado, que estava trazendo incômodo para a vida dele. Isso também me chamou a atenção. Olha e diz: eu te repreendo, sai dela. E aquele espírito saiu. Quando Paulo se sentiu incomodado com aquela situação de todos os dias passar e aquela menina está gritando, falando sobre eles, ele repreendeu aquele espírito e disse: sai dela. E a armadilha estava preparada ali. Porque todos os dias, se ele passava e aquela menina gritava, fazia parte de um plano diabólico para pegar eles. Aquela menina não estava glorificando o nome do Senhor na vida de Paulo e Silas, não. Ela estava armando, o espírito das trevas estava armando algo contra a vida deles. E naquele momento que o Senhor deles se encontrou sem lucros, porque aquela menina tinha um espírito de adivinhação. Como conhecemos a história, ela adivinhava e trazia muitos bens financeiros para os seus senhores. As pessoas também daquele lugar, quando tinha sua necessidade, ia até aquela menina adivinhava várias coisas, trazia benefícios para aquele povo ali. Ficaram muito indignados. E foram, deram uma queixa de Paulo e Silas, pegaram Paulo e Silas, as autoridades daquele lugar, rasgaram, eles estavam aonde? Dentro da armadilha já. Rasgaram as vestes deles, açoitaram com chicote, pegaram ele e disse: agora leve, falou o soldado, leve, e amanhã a gente se encontra de novo com ele para fazer o julgamento, para fazer o que precisa ser feito. Mas depois de ter machucado bastante eles, ter ferido eles, ter exposto eles, pegou e mandou ficar para a prisão. E disse: deixe bem preso lá, bem seguro, e não deixe fugir por nada. Quando o soldado recebia uma orientação dessa, uma ordem dessa, ele não podia de jeito nenhum deixar aquele preso fugir. Porque se aquele preso fugisse, quem pagaria pela vida daquele preso que fugiu era aquele soldado que estava responsável por ele. O soldado, ouvindo isso, a Bíblia diz que ele pegou, lançou Paulo e Silas
na parte de baixo da prisão. E essa parte de baixo era uma parte tipo um calabouço. Essa parte de baixo não tinha iluminação, não tinha refrigeração, não tinha, sabe, era um tipo porão lá embaixo. Só que eles acharam pouco ainda, colocaram ele no tronco. Botaram os pezinhos dele lá amarradinho, de uma forma bem desconfortável, e eles ficaram lá feridos, que já tinha sido açoitado, nesse lugar sem ventilação, nesse lugar sem iluminação. Acredito que não era um lugar muito legal, muito cheiroso. Ficaram lá, seus pezinhos amarradinhos, todos feridos neste lugar. E aí a Bíblia diz que o dia passou, chegou a meia-noite. E é sobre essa meia-noite que eu quero destacar com você hoje. Eu sei que muitos de vocês estão exatamente nesse horário, o ponteiro bateu em sua vida, exatamente nesse horário, às 0 horas. À meia-noite, que eu sei que entrou pessoas aqui que estão vivendo essa meia-noite hoje e precisa tomar uma decisão. O ponteiro indica que é para tomar uma decisão nesse momento de meia-noite, aonde tudo acontece, aonde tudo vem à tona, aonde a realidade fica transparente diante de nós. À meia-noite, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam ali feridos, em um lugar angustiante e preso, e bem preso. E eles ficaram ali. E no outro dia, eles iriam ser chamados ou para uma liberdade ou para uma sentença de morte. E os dois ficaram ali, só que assim, como foram parar ali, iam buscar, iam orar, iam fazer a obra. Momento algum eles estavam numa situação que não glorificava o nome do Senhor. E eles foram para ali naquele lugar. Lugar de opressão, lugar de desespero, lugar que paralisaram ele, o corpo físico, lugar onde feriram e jogaram lá nesse calabouço, nesse lugar lá embaixo. Eles não foram nem dignos de ficar na parte de cima, que era mais ventilada, eles foram jogados lá embaixo. Em um lugar angustiante, chamado lugar seguro, aonde ele não tinha como sair. Depois de ter jogado em um lugar angustiante, num lugar opressor, feridos, machucados, estão lá. De fazer uma coisa. Eles esqueceram de prender algo. Eles esqueceram de oprimir algo. Eles esqueceram de tocar no ponto principal. Que ponto é esse, pastora? Era o ponto do centro da adoração. Eles feriram a sua carne, eles acorrentaram os seus pés, eles jogaram em um lugar opressor, botaram eles em um lugar que não tinha como ele fugir. Mas eles esqueceram de aprisionar aquilo que era mais importante, aquilo que iria fazer a diferença, que era o seu coração, que estava voltado e inclinado para o centro da vontade de Deus. Naquele momento, talvez aquelas pessoas chegaram a pensar e achar que estava seguro, mas eles esqueceram disso. E muitas das vezes vão tocar em nossa carne, vão tentar nos oprimir, vão tentar nos jogar em lugares escuros, lugares sufocantes, mas vão esquecer de uma coisa, que o verdadeiro adorador adorará o Senhor em espírito e verdade. Não importa a situação que ele esteja, não importa o lugar que ele esteja, porque quando aquela mulher samaritana perguntou, Senhor, aonde devemos adorar? O verdadeiro ele adora em qualquer lugar, ele adora em espírito e em verdade, seja no vale, seja no monte, seja no quarto, seja na prisão, ele só adora em espírito e em verdade. E aí está uma coisa que as correntes não podiam prender. Era adoração
coração daqueles homens. A fé, a crença, a esperança. O chicote não podia ferir Daniel, que era a adoração que existia dentro, a convicção que aqueles homens tinham dentro dele. O chicote não tinha como alcançar. E aí prenderam, e aí a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite eles começam a orar. Eles tinham tudo para parar, eles tinham tudo para fazer qualquer outra coisa, mas a Bíblia diz que eles param e começam a orar. O que é oração? Oração é uma conversa com o Pai. Estava ferido, estava preso, estava num lugar de opressão, num lugar assim, sufocante, mas ele disse: agora eu quero falar com meu Pai. Não importa as feridas, não importa o lugar, agora eu vou orar. E eles começam, levanta a voz e começa a orar. Em meio ao caos, eles começam a falar com quem pode resolver. Ele começa a falar com o grande eu sou, com aquele que tinha o poder de levantar a mão, com aquele que tinha o poder sobre a terra, sobre o céu. Pois é. E aí eles começam a orar. Aleluia! E como se não bastasse, depois da oração, eles achou pouco, subiu aquela vontade de louvar. Eles adoraram na oração, mas agora eles queriam louvar. E aí eles começam a louvar, levantam um cântico em alta voz. Mas eu digo a você, a voz que prevaleceu, a voz que bradou naquele lugar, não foi apenas o volume, como eu te falo aqui, mas sim a voz da adoração, uma adoração verdadeira, uma adoração com raiz, uma adoração profunda. Eles começam a adorar, eles começam a adorar, e a prisão toda começa a escutar, e o poder da adoração começa a tomar aquele lugar. À meia-noite, Paulo e Silas tomam a decisão. Mas que decisão foi essa, pastora? Pode adorar em meu caos, pode se colocar com o coração de adorador diante do grande eu sou. E aí a Bíblia diz que à meia-noite eles começam a adorar. Eles podiam parar, tentar dormir. Eles podiam se lamentar, porque eu tenho certeza que as feridas que estavam no corpo dele não foi um arranhãozinho de unha simples, não. Eles foram açoitados, meus irmãos. E o chicote da antiguidade tinha todo o preparo. Não era o chicote que a gente pega hoje, bate no cavalo, se possível, não. Uns tinham lâminas, outros tinham ponta de ossos. Era preparadinho, eles foram açoitados. Eu tenho certeza que a pelezinha deles estava aberta, as costas, as pernas, o peitoral. Eu tenho certeza que eles estavam todo lapiado, toda aberta e ferida. Eles podiam se lamentar, dizer: Deus, eu estava indo para a tua casa orar e caí nessa armadilha. Ah, Senhor, foi no teu nome que eu fiz aquilo ali. A menina está liberta. Mas eles disseram: não, eu vou adorar porque a decisão que eu tomo nessa madrugada é adorar. Eu não vou questionar, eu não vou me queixar, eu não vou nem mesmo gemer, eu vou adorar. A adoração foi o ponto de decisão de Paulo e Silas para aquele lugar. No lugar da opressão, eles adoraram. No lugar do desespero, da dor, eles adoraram. E eu tenho uma pergunta para te fazer nesta noite. Aonde está batendo o ponteiro nesse exato momento da sua vida? À meia-noite, quando tudo se cala, quando tudo se para. À meia-noite, onde um dia se termina e o outro está iniciando. E você iniciou ferida no calabouço, angustiada, presa, aprisionada por algum motivo. E aí você se encontra nesse
O que é que você vai fazer? Eu vou pontuar aqui com você a armadilha preparada para a minha vida e para a sua. Tem coisa no mundo espiritual que você não está vendo, você só está recebendo a chicotada nas costas. Você só está ouvindo as lojas dos empurrões, as acusações injustas. E você não está entendendo nada, porque tudo que você faz é pegar sua Bíblia e orar, ir para a casa do Senhor e buscar o Senhor e pregar o Evangelho e cuidar de vida. Mas assim, Senhor, está demais. E aí você não entende o que é que está acontecendo, meu Deus. É uma armadilha. E hoje eu estou te convidando, diante dessa armadilha, você tomar a decisão correta. Quando Sansão estava lá tomando as decisões erradas, mas depois ele foi preso, ele fez uma oração. E a Bíblia vai dizer também que por volta da meia-noite ele se levanta. Ele se levanta crendo no Deus que ele cria. Ele se levanta, ora, pede força mais uma vez, e assim Deus fez na vida dele. Aí a Bíblia vai dizer que está as virgens lá orando, 5 prudentes, 5 loucas. Aí as prudentes levaram o seu azeite, estava lá e nada do noivo. Nada do noivo, o azeite acabou. 5 tinha, 5 não tinha. 5 saiu para providenciar, tomaram a decisão dela, não levaram azeite suficiente. E aí no meio, na hora da decisão, à meia-noite, teve que sair para ir atrás de azeite. Não se prepararam, mas tinha 5 remanescentes ali preparadas, entendendo que o noivo ia chegar e agradar. E aí por volta da meia-noite, elas ouvem uma voz: lá vem o noivo. Por volta da meia-noite, o noivo brada de novo. Eu estou falando isso aí para você entender quem eu estou vendo. E aí está o povo lá, irmã Ciana, na opressão, na mão de Faraó, oprimido, escravizado. E Deus bradando, deixando o povo ir, deixando o povo ir. Faraó não deixava o povo, clamava o povo orando. Quando chegou a última praga, por volta, pastor, da meia-noite. Ah, meu irmão, o Espírito da morte passou naquele lugar. Dizendo a você: deixa meu povo ir. Ah, vai matar todo mundo. Faraó endureceu. O vento de Jeová passou por volta da meia-noite, entregando a vitória ao povo dele. Mas por que a senhora está focando nessa meia-noite, pastora? Porque tem crente vivendo a meia-noite aqui. E o diabo está armando para você desistir. O diabo está armando para você pegar sua vasilha, descer com a vasilha vazia, ou então abastecer no lugar errado, na hora errada. Enche a vasilha de azeite. Enche. Fica na vigilância, porque o mestre, o noivo, ele vai bradar. O filho vai soprar a armadilha. Passa o sangue do cordeiro na porta. Espera, porque o vento vai soprar. Porque quando Deus se coloca de pé para libertar, para deixar o povo dele ir, para tirar o povo da opressão, ele mata sim. Ele mata sim. E eu sei que essa palavra de hoje não é para todo mundo. Está me ouvindo? Sabe por quê? Porque o relógio ainda não bateu na tua meia-noite. Quando o relógio bater na tua meia-noite, tu irá se lembrar do que eu estou te falando hoje. Quando o relógio bater, que o alarme tocar, e você tiver que decidir, tu vai se lembrar do que eu estou te falando hoje. Hoje é dia de decisão. Hoje é o dia de entender que a sua meia-noite, Sansão orou. Mas vocês orou e ficou na porta e estão esperando Deus descer e fazer. As virgens, ficou
qualquer jeito, com as botijas de qualquer jeito. Não parou para revisar a botija. Revisa a tua botija ainda hoje. E desce para se encontrar com o noivo. Hoje é noite de despertamento. Revisa como está a botija antes de descer. Porque quando descer, o noivo não vai ficar esperando sua boa vontade, não. Revisa hoje. Toma posição de fato hoje. Cilada tinha decisões, pastor, pelo Deus que eu sirvo. Oh, Deus não está nesse lugar. Tinha decisões erradas para ser tomada ainda hoje, pastor. Eu sei que entrou gente aqui com decisões erradas para se tomar. Mas não vai não. Agora, espera, ora, chama a atenção dele, espera o comando dele. Você tem que fazer igual a Sansão. Apenas só mais essa vez, Senhor. Me dê força só mais essa vez para eu destruir os meus inimigos em teu nome. Para que os inimigos possam saber que há Deus de Israel. Sansão quebrantou o coração, se arrependeu, se voltou para ele e disse: agora vai. Aí a armadilha que estava preparada para Sansão, Deus levantou Sansão com a sabedoria e disse: me encosta ali naquele pilar. Me encosta ali naquele pilar. Caiu na besteira de encostar Sansão no pilar. Sansão, tomado por Deus, disse: é eu, Senhor, agora só mais essa vez, toma. Derrubou todo o templo. Nem em vida Sansão matou tanta gente quanto na sua morte. Uma misturada hoje, né? Para que você abra uma repetição quem é o seu Deus. Para que você não tome decisão errada, porque é cilada. É a armadilha preparada para a minha vida e para a tua. Fica ligado, porque às vezes vai parecer que não é. Mas é. E eu vou voltar rapidinho aqui para o texto para entregar. Voltando para Paulo e Silas. Aí teve aquele reboliço todo. E aí ele orando, eita meu Deus, o céu bradou. Aquele terremoto né? Eu gosto de pensar assim, você pode pensar do seu jeito, você é livre, não é pecado. Aí eu imaginando assim, a adoração chegando, Senhor, lá no trono. Eita adoração, Espírito de verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, eita, te pecando no nosso viver, Pai. E eles começam a ousar adorar. Oh, meu irmão, naquela adoração verdadeira, subiu como um incenso que tomou o céu. Oh, meu irmão, eu fico imaginando Deus fazendo assim, ó, só se movendo, a prisão não gostou, fecha. E aí começou a estremecer, começou a criar um terremoto, não foi nada demais. Deus só se moveu assim, ó, ficou encantado com aquela adoração. E aí agradou o coração de Deus só por ter agradado aquela adoração. Houve um terremoto, os ferrolhos de ferro não suportou. O que foi que aconteceu, meu Deus? As grades não suportou, a estrutura daquele lugar não suportou. O que foi que aconteceu, meu Deus? Foi um coração verdadeiro adorando, foi um coração verdadeiro clamando. Coração adorador, adorando, ferros, não suportou. Eu não estou falando que Deus mandou um serrote. Eu não estou falando que Deus mandou sei lá o que, elétrico, para trabalhar aí. Eu estou falando que foi só uma adoração, meu irmão. O ferro não aguentou. Se partiu tudinho.
E foi tão poderoso que a adoração não tomou somente onde Paulo e Silas estavam, não tomou, foi toda a prisão. Entende? Da mesma forma que a adoração dele, todo mundo ouviu, todo mundo viu também o poder da adoração na vida daqueles homens. E aí foi aquela agonia. E o soldado botava a mão na cabeça, meu Deus, e agora quem vai morrer sou eu, esse homem vai fugir, vai embora. Aí Paulo e Silas, tomados por Deus, tinham um propósito, não fazia nada sem direção de Deus, não fazia nada sem onde Deus para dar, não andava por si só, chegou e disse, calma homem, nós não vamos a lugar nenhum, sabe por quê? Porque tinha coisa ainda para ser feita ali naquele lugar. Há quem diga que foi apenas a libertação da família daqueles soldados, só que não, teve coisa ali. Onde foi que ele passou a noite? Depois de tanta adoração do poder, foi lá para casa do soldado, comeu, orou pela família, entregou a vida da família a Jesus. O dia amanhecido voltou para a prisão de novo. Aí a gente diz, mas será? Uma hora foi o povo que levou, mas ele voltar, depois de ter comido numa casa, bebido e tal, não dava. Deus abriu, irmão, Deus abriu, vou fazer o que lá? Eu não, é claro. Aí ele volta para a prisão e fica bem pleno lá, sentado esperando. Só que aconteceu um mover que eu não consegui estudar, nem me aprofundar, e eu não fui para o meu teólogo perguntar. Sabe o que aconteceu, Ciana? De manhã cedo eu recebi um recado, dizendo assim, liberta Paulo e Silas agora, ligeiro, tira eles, manda eles embora. Aí eu fiquei com a interrogação, o que foi que aconteceu que eles decidiram soltar Paulo e Silas? Eles escutaram falar que Paulo era romano e tal, mas quem contou? Madrugada esse povo não dorme não, é? Aí eu fiquei nessa confusão, me ajuda depois a estudar isso? Aí eu fiquei, mas quem contou? Porque o texto de Marcelo não tem a continuidade para me dizer quem contou aos generais, às autoridades daquele lugar. Aí Paulo, tomado de ousadia, sabedoria, conhecimento e tudo que lhe cabia, um adorador disse, eu não vou sair não. Não foi ele que me prendeu aqui quando eu faço... Sério, mistério, gente. Não foi ele que me prendeu aqui, eu só vou sair daqui quando eles vierem tirar. É muita ousadia. Eu falando, eu sendo Paulo, é muita ousadia. Eu só vou sair daqui quando eles vierem. Não foram eles que me humilhou em praça pública, pois eles vão ter que vir me honrar. Por quê? Prestou atenção nisso? Não vou não. Eu imagino o soldado daquele lugar coçando assim a cabeça, assim, tipo, oh meu Deus, o homem, tu tá livre, vai te embora, homem. Ô homem, vai, ele mandou, tu tá livre, vai, tu se livra, me livra. Chega de coisa. Não vou. E fica do lado da prisão, irmãos. Aí uma Elsa, amiga dela, meu irmão, tá procurando luta, meu irmão, quer se mostrar? Meu irmão, vamos embora. Vamos embora que o navio sai já pra gente pregar em tal lugar, vamos embora. Ele disse, eu não vou, porque o mesmo que não me deu vai ter que voltar pra me soltar. O mesmo que arrancou minha roupa em praça pública vai ter que me ouvir, saber quem eu sou e quem é o meu Deus, e vai ter que ver de perto o que é que meu Deus faz. Daí a Bíblia diz que volta, as autoridades mandam daquele lugar está de frente com o nosso Deus, com o ungido de Deus, todos se tremendo, Daniel, todos morrendo de medo, se tremendo e dizendo, você está livre, pode ir, oh homem, vai embora, vá para longe, vá. Vem um por um dizer e libertar o mesmo que ele prendeu, o mesmo que ele envergonhou, teve que vir se humilhar para poder Paulo sair de dentro da prisão. Senão ele não saía. E aí vieram, se humilharam. E aí, tá bom, desculpe, vão, vocês vão ler, vocês vão. E aí saíram murchos. E aí a Bíblia diz que Paulo e Silas saem e dá continuidade à obra de Deus. Precisa ter muito discernimento, Daniel. E precisa ter muito discernimento para agir daquele jeito. Porque eu, no primeiro cadeado que abrisse, meu irmão, nem queria saber que os outros foi solto ou não, partiu. Eu ia esperar sentença de morte, partiu, pregou o evangelho fugida. E não me julgue que você não fazia diferente. Pare de querer mostrar que é mais inteligente do que eu. Você dirigia também. Eu tô ligado que você tinha ficado, gente. Aí já falando, Deus, prata, a gente sai correndo, dizendo glória a Deus, catando,
bem pouco a gente nega, imagine. E aí eles saíram para pregar a palavra. E aí hoje eu vim trocar esse miúdo com vocês, só para te dizer assim, ó, cuidado com a decisão que você vai tomar quando o relógio bater à meia-noite. Cuidado com os seus pensamentos por volta da meia-noite, o que você quer fazer, o que você vai falar. Toma cuidado, Vaz. Toma cuidado. Precisamos estar ligados ao comando do grande eu sou. Fica ou vai, mas não está ligado. Se já vai falar, passa o sangue e cai fora, passa o sangue e cai fora. Não tem por que eu ficar. Mas se já vai dizer, aguenta mais um pouco que eu quero brincar agora, eu quero mostrar quem sou eu, você aguenta mais um pouco. E assim vai, a gente vai glorificando o nome do Senhor. Entende? Acalma o teu coração. Eu sei que tem momentos que é muito difícil. Eu sei que tem coisas que acontecem na nossa vida que o pensamento é para peso. E quando eu li essa palavra, eu me deparei diante de uma situação que Deus me fez lembrar, assim, acho que tem 2 semanas isso, mais ou menos. Eu lembro quando chegou essa parte aqui de todo mundo, as portas se abriram, Paulo esperou e tal, eu fiquei assim, viajando, Deus me levou numa dimensão tão grande, gente. Eu vou finalizar, eu sempre gosto de contar um pedacinho de histórias minhas. Acho que foi início do mês, não me lembro, gente, não me lembro. Eu me vi num momento de decisão, Ciana, decisão. E foi uma decisão tão dolorosa. Aquela decisão que eu sem dormir, sem comer, sem fazer nada. E eu fiquei, só que era, Robertinha, semana de prova. Psicopatologia. É uma matéria pra mim, foi uma matéria terrível que eu tive que estudar muito. No dia de fazer essa matéria, eu nem durmo direito. E aí, bateu o relógio meia-noite, Robertinha. Meia-noite eu lá, com os olhos batendo. Nada me derrubava. E eu tentando estudar, que hora que me deu um desespero. Eu disse, meu Deus, é o Senhor e eu. O dia já amanhecendo, deitei, acordei, fui fazer essa prova. Não sei se alguém conseguiria fazer assim, sabe como eu fiz essa prova? As lágrimas caíram em cima. Eu não conseguia me controlar. E eu entrei na sala, eu tenho minha panelinha. Quem não disse uma panelinha na escola, faculdade, acaba dando minha panela. E aí minha panela chegou e disse, linda, toda animada, eu fiz assim, ó. Aí elas olharam assim, nunca me viram assim. Eu falei, eu não consigo. Aí quando eu não consigo falar, a falar não saiu. E eu falei, pedi pra me deixar, as minhas mãos todas assustadas assim, eu baixei a cabeça. E aí quando eu baixei a cabeça, eu me controlava o tempo todo pra não ter crise, porque eu precisava fazer aquela prova. E a professora entrou na sala, bom dia, não sei o que, ele foi distribuindo. E quando eu olhava pra ele, um negócio dizia assim, ó, pega tudo, quebra tudo aqui dentro, joga essas cadeiras pra cima, chuta, faz, acontece. A pastora de vocês é bem verdadeira. E eu gosto de mostrar pra vocês e falar que eu também sou humana igual a vocês. E aí nesse dia eu só me via pegar as cadeiras de todo mundo, jogar pra cima, olhar pra raiz da prova, gritava. E a raiva não parava, e dizia assim, grita, chora, grita, solta. E eu parava pra prova, a menina olhava pra mim e virava, o professor entregou a prova. Flávia. E eu com a cabeça baixa, só passava. E me controlando, a menina olhava pra mim, não podia ficar olhando pro professor tomar a prova. E eu respirava, chutava, ficava lendo. Quando eu ficava lendo, ela descia, eu não conseguia ler. Resumo da história. Minha prova foi feita desse jeito, a pior prova pra mim. E quando eu conseguia chutar, que eu respirava, eu lia uma questão cheia, aí voltava, depois lia outra e anotava e ia. Volume aberta, perfeita. E aí eu fiz, eu chorava, eu fiz a minha prova, eu falava, eu não queria nem olhar para essa menina, porque essa menina para mim é um refúgio. São amizades que Deus me deu. Eu chamo elas de resposta de Deus na minha vida. Deus me prometeu que seria comigo naquele lugar. Elas são uma promessa de Deus na minha vida. E aí quando eu olhava para elas, eu lembrava que quando eu cheguei, que eu fiz essa amizade, Deus falou assim, eu disse a você que eu seria com vocês, como eu falei, como Deus levantou 3 meninas maravilhosas para estar do meu lado. E eu não queria olhar para elas, eu ia desabar. E aí no estacionamento me esperando para não me deixar só. E aí eu fui, fiz a prova, respondi. Eu falei, eu não sei nem o que foi que eu fiz. Saí, entrei, como foi a prova? Eu não sei. Entrei no carro, fui para casa. Fiz a prova desse jeito. Na outra semana, chegou o dia de pegar pedido a prova. Eu falei, se eu não vou para a recuperação, se eu não vou para a prova final, meu Deus, fiz a prova e disse, eu fiquei, sabe? Quando eu cheguei lá, Roberta, sabe quando eu tirei nessa prova? Eu fechei minha prova. A prova valia 1000 que eu tirei 1000. E a prova ainda botou um comentáriozinho lá.
E fiz outras provas também que eu também fechei. Quase 4 anos de faculdade, acho que eu só fechei prova umas 2 vezes, eu acho. Mas essa unidade, eu acho que eu só não fechei uma prova. Por 50 pontos. Mas essa de psicopatologia, quando eu peguei essa prova, eu ia trazer e esqueci para mostrar pra vocês. E eu vi lá assim, ó, zerada, ou fechada. E o comentário da professora, tanto nas abertas como nas fechadas. Eu parei assim na voz de Deus para a dona Roberta. Eu disse que eu seria com você. Eu já fiz prova ótima, com emocional bem, e eu tirei quanto eu sei. Não queria nem falar direito. Mas nesse dia, irmãos, eu não sei o que aconteceu, Flávio. Eu digo que o grande eu sou pegou na minha mão e escreveu junto comigo. Não tem como você desenvolver. Tem, Roberto, uma pergunta aberta de psicopatologia no jeito que eu estava. E Deus pegou na minha mão, escreveu, fez tudo junto comigo. E acredite, irmãos, eu gosto de contar pequenos trechos de coisas que eu passo. São coisas pequenas, mas para que você veja que Deus existe. E cada resultado de prova que eu peguei nessa semana, eu falei, Deus prometeu estar comigo. Poderia ter desistido de ter feito essa prova, poderia ter ido para a prova final, poderia não ter passado. Eu falei, Deus vai comigo. Quando eu desci no carro, eu falei, Deus vai comigo, como sempre fui. Que seja a prova que você está passando, chorando, soluçando, limpe as lágrimas e acredite que Deus vai com você. Eu gosto de subir nesse ponto sempre para trazer ânimo para vocês, trazer coragem para vocês. Porque o nosso Deus, Ele nos promete isso. O nosso Deus, Ele garante que vai estar com a gente. Então, quando o relógio bater à meia-noite, quando você não der mais conta, só respira, limpa as lágrimas e diga a Deus, fica aqui comigo, porque agora é a hora que o Senhor entra. Porque já não é mais sobre mim, é sobre a minha fé, sobre a minha crença que eu tenho contigo. Creia, irmãos. Creia que entrou aqui passando esse momento meia-noite. Está em volta da meia-noite. Creia. Só respire e espere que o nosso Deus vai fazer. O nosso Deus, Ele não mente. Se Ele diz que cuida, Ele cuida. Se Ele diz que perdoa, Ele perdoa. Se Ele diz que ama, Ele ama. Se Ele diz não tem mais pessoa contigo, não tem mais não, porque Ele é. Ele não é Deus de 2 palavras, meia boca, não. Ele não é Deus de abandonar os seus. Ah, eu estou feliz, eu estou isso, eu estou adorando. Ah, Deus, eu estou adorando. Ah, está doendo, eu estou adorando. Porque eu vou adorar, meu irmão. Porque ele é pessoa para arrebatar a gente ver, oh, céu, eu estou adorando. Faça questão de entrar no céu adorando. Ah, mas a situação aqui é de morte, pastora. A senhora não sabe de nada. Adore, porque a morte também se prostrou diante dele. Eu sempre vou dizer aqui, irmão, eu sempre prego e falo isso. Foi ele, mulher. Foi ele, homem de Deus, que disse morte. Oh, morte, onde está a tua vitória? Isso significa que ele entrou no combate com a morte e saiu vitorioso. Aí você vai se intimidar com morte. Que a última fase da nossa vida é a morte, irmão. A gente cresce, reproduz e depois morre. Mas morre se ele quiser. Morre se ele liberar a palavra e falar, vem comigo hoje. Entende? Porque ele pelejou com a morte e venceu. Olha aí. A ciência disse que só não tem jeito pra morte. Quando todo mundo fala assim, aconteceu, irmão, fica em paz, não tem jeito pra morte. Quem disse que não tem jeito pra morte? Aí a morte vinha ao meu encontro, já diz, volte. Eu não te mandei. Eu não disse que era a hora. Volte. Volte, porque não é momento. Entende? Então, se você senta aqui, prega a hora, chora, vai para a igreja, vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, fica dentro de casa, pregando esse Deus, e na hora que é a hora de você se abraçar com esse Deus, você se isola, você deixa de crer, você deixa de acreditar, você deixa de servir, você deixa de se curvar, para se curvar outras coisas, para se curvar a vaidade, para se curvar a dificuldade, para se curvar a sua vontade. E é por isso que você quer negar o teu Deus. Esse Deus que disse, mostra onde está a tua vitória. E a morte não teve que apresentar, Senhor. A morte não teve que apresentar. Ela teve que recuar, porque a vitória dela estava, sabe onde? Na mão do nosso Deus.
creio, aleluia.